Se você atende os seus pacientes no consultório de outros médicos ou outros dentistas, preste atenção que esse vídeo é para você. Eu vou contar hoje um caso que já aconteceu aqui no escritório e que justamente está acontecendo com maior frequência para que você preste atenção em coisas que podem parecer básicas, mas que no futuro, se não são feitas corretamente, podem te custar bastante dinheiro. Uma dentista que é cliente aqui do escritório, a gente faz assessoria do consultório dela, entrou em contato justamente porque ela recebeu uma notificação da prefeitura solicitando que ela mostrasse para eles então o contrato social da empresa, né, do consultório, e também o recolhimento, né, do valor do ISS pago por todos os prestadores de serviço que estavam atuando ali, ou seja, o pagamento do imposto sobre serviço, que é uma cobrança municipal, então justamente por isso que a prefeitura entrou em contato. O que aconteceu? A prefeitura queria saber se todo mundo que estava atendendo no consultório dela estava pagando ISS. Né? E no caso, ninguém estava pagando ISS naquele consultório, a não ser a dona, né? Essa minha cliente, que era a dentista, que é a sócia, a dona do consultório. O que acontece então? Em algumas clínicas, um médico, um dentista, ele pode atuar em alguns dias no seu consultório, né? Atende só terça e quinta no consultório, nos outros dias está no hospital. Então, como ficam vagas essas salas, eles alugam para outros médicos, outros dentistas também ocuparem o lugar como uma forma de remuneração a mais, né? O problema é que, quando você é um profissional liberal, você deve pagar ISS, Imposto sobre Serviço. Você tem que fazer todo o registro no municipal, enfim, isso a gente pode explicar em outro vídeo, caso você tenha dúvidas sobre isso. Mas enfim, quando você vai começar a atender, você tem que fazer o seu requerimento, né? Seu registro municipal, e então você começa a pagar ISS para aquele município. O que ocorre? Quando informalmente, a gente pode dizer, você começa a alugar uma sala no consultório de outra pessoa, por vezes você nem fez a sua inscrição municipal, você somente está atendendo teus pacientes, mesmo que tu não tenha aquele vínculo com a clínica, né, de ter a mesma secretária, mesmo pagamento. Existem até algumas clínicas que solicitam um percentual, né, do valor do atendimento para que fique na clínica justamente pelo uso da clínica. Isso é outra questão também, mas o que eu digo é, quando você não tem o seu registro feito, você não está pagando, você não está recolhendo nenhum imposto, pode ser cobrado depois quando se faz uma autuação, né? Quando se faz uma fiscalização, justamente para ver se todo mundo está contribuindo corretamente. O que estava acontecendo então justamente nesse caso? Existiam dois dentistas que estavam recém-formados, começaram a atender nessa clínica. Eles não tinham constituído PJ, eles não tinham constituído quase nada. Então o que eles faziam? Eles atendiam seus pacientes nos dias combinados no consultório dessa clínica. O pagamento do paciente era feito diretamente com a secretária da clínica, o pagamento era feito para a clínica e posteriormente essa clínica repassava como Pix para esses dentistas. O que acontece? Começou a ter uma movimentação maior, mas o recolhimento dos tributos não estava correto. Até porque eles usavam, então a gente pode aumentar a situação, eles utilizavam o ISS fixo, e o ISS fixo é cobrado por prestador de serviço. Então não há como pagar um ISS fixo para uma clínica que estava constituída como de uma única pessoa, sendo que tinha mais duas pessoas utilizando sobre isso, né? Então aí já começa um problema que a gente tem que fazer de planejamento. Então, o que a prefeitura solicitou? Justamente o contrato social para ver quem é que estava, né, como constituído como sócio dessa clínica, e também se haveria, né, feito realmente o recolhimento, se todo mundo tinha recolhido. Então, a gente, obviamente, entrou com toda a justificativa, a defesa para eles, fizemos todos os ajustes corretos, só que, veja, dependendo de como é feito o contrato social, como é feito toda essa forma de pagamentos, existe a possibilidade de existir uma autuação, de ter que pagar multa, né, e recolher tudo o que deveria ser pago anteriormente, mais multa, juros, enfim, toda essa correção monetária. Então, é um valor alto, né? A gente pode pensar, não, ISS é baratinho, 2 a 5%, mas não, quando a gente vai somando mensalmente, vai vendo de anos, né? E com as multas, com tudo, fica um valor muito caro, então preste muita atenção. O que eu sugiro então? Se você está começando a atender em uma clínica de uma outra pessoa, faça um contrato ou faça um aluguel da sala, né? Tenha um contrato de aluguel, ou se você quer virar sócio, né? Realmente isso tem que se analisar para ver como é que é o conjunto da sociedade, mas preste atenção, tenha o registro, que tudo seja feito, porque é muito melhor você pagar corretinho, porque se for ver,
pagar R$ 500 a mais, não vai mudar nada, você vai ter uma segurança, né, R$ 1.000 a mais que seja de ISS, você vai ter a segurança de que não vai ter problema. Resumindo, o que eu quero te trazer aqui para pensar é justamente para que você entenda o que deve ser feito, né? Quando você começa a atuar ou realmente começa a trabalhar em outras cidades, você quer atuar em algumas clínicas diferentes, preste atenção e tenha o registro. Saiba o que você deve pagar de imposto, né? Justamente para que você pague tudo certinho, porque é muito melhor. Você pode talvez estar economizando R$ 1.000, R$ 2.000 por ano só por ter feito, não ter esse registro, sabe? Então, por esse valor, é muito melhor você ter a segurança que tá tudo certo, que você não vai ser cobrado, né? E isso, obviamente, é uma segurança, uma garantia tanto para o médico, para o dentista que está começando a trabalhar numa clínica de outra pessoa, quanto para o sócio dono da clínica, né? Porque essa minha cliente justamente era a dona da clínica e teve que fazer o pagamento correto. Obviamente que eles fizeram o pagamento em conjunto, mas obviamente houve o pagamento, né? Não teve como a gente fazer alguma defesa que dissesse não existia essa cobrança do fato gerador, enfim, não existe isso. Porque justamente houve a prestação do serviço, então realmente houve o imposto, foi gerado, né? Justamente tem que ser pago. Então agora a gente fez toda uma correção na clínica, adequação, que justamente foi por isso que ela veio até nós, mas veja que independente de qual é a sua posição, se você é o dono da clínica, você é o médico que está começando a crescer e você já começa a pensar sobre isso, porque vendo como a gente tem que virar empresários, né? Então, justamente quando você é um médico, você é um dentista que está criando a sua PJ, você é um empresário, você quer crescer. Então, justamente, se mesmo você sendo sozinho no teu consultório, tu tem uma outra sala, você quer começar a expandir, você tem que pensar nesses detalhes que podem fazer toda a diferença. Então, o que eu digo para vocês é comecem a analisar, analisem o contrato social, façam um planejamento tributário justamente para entender, porque o que a gente fez nessa clínica? A partir daí, porque ela não era nossa cliente do tributário ainda, a gente fez toda a documentação da clínica, de termos de consentimento, enfim. A gente começou a fazer então todo um estudo, a gente fez toda uma análise de riscos, viu quais são, né, onde é que vinha o faturamento, como é que era a forma empresarial dele, se era viável, então talvez trazer os outros dentistas como sócios, não, vamos fazer eles com uma contratação ou justamente somente um aluguel de salas. Justamente todo esse estudo é muito importante para que a gente dê segurança e justamente todo mundo pague imposto sim, mas da melhor forma possível, da forma menos onerosa. Então, meu nome é Rafael das Apósteres, sou advogada tributarista, tenho um escritório dedicado a isso, justamente para que a gente consiga auxiliar a tua veia empreendedora, né, a vida do médico, do dentista como empreendedor. Se você tiver alguma dúvida, clica aqui nos comentários, vou ficar muito feliz em escutar alguma dúvida, ou se não, me segue nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo.